Olá, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Com. Chegamos a mais uma live, estamos aí para passar aquele conteúdo para vocês, bem importante. Sempre eu falo, um bate-papo descontraído, mas com compromisso com vocês. Mais uma vez, agradecer a todos que estão chegando, quem chegar e vai curtir, compartilhar. Sigam as redes sociais para a gente estar sempre aí mostrando esse conteúdo para vocês, que só tenho a agradecer a cada um, né? Porque eu sempre falo, o projeto só funciona graças a vocês. Posso dizer a vocês, já que praticamente completando 4 anos, agora é no fim do mês de junho, 4 anos mostrando o que é um conteúdo, né? Aquele compromisso que a gente tem com vocês, falando um pouco da nossa inclusão. Pessoal, antes de a gente chamar o convidado, eu vou falar um pouquinho das pessoas, né? Eu sempre falo pessoas, amigos que eu criei dentro dessa caminhada do autismo, que apoiam, né? Querem que o canal esteja junto. Eu sempre falo com carinho e a gente está sempre falando. Posso deixar de falar do meu... Isso eu tenho um carinho muito grande, se falo de verdade, do Mamas Burger, aqui em Capão da Canoa, restaurante lancheria aqui em Capão da Canoa, na Avenida Rudá 1004, onde o Joel, o proprietário, ele tem um trabalho, assim, eu sempre falo, um trabalho sensacional, sabe? O trabalho dele já é assim, um trabalho no comércio, sim, né? Do restaurante, do empresário e tudo. Mas eu falo com carinho muito grande de estar convivendo lá 9 anos praticamente dentro dos finais de semana, quando eu posso, a gente está lá acompanhando. Agora fez 10 anos de Mamas, então a gente tem uma história muito grande. Eu levo meu filho lá, o Daniel, como vocês conhecem, sabem, um autista severo, nível 3 suporte não verbal. Sendo já falada a palavra um autista severo não é fácil, então eu só tenho a agradecer porque meu filho convive, eu consigo ir para os ambientes, então não posso deixar de falar do Mamas Burger. Também meu parceiro, grande amigo, Eu Patrão Barbershop lá em Bé, na Paraguaçu, na frente do mercado Super Bom, Eu Patrão Barbershop com o Thiago, o proprietário. Ele é o primeiro no nosso litoral, com atendimento humanizado, espaço para o autista para fazer o seu corte. Também tem um trabalho agora a domicílio, entre em contato nas redes sociais do Instagram para se agendar. O Thiago é um cara assim, ó, ímpar, um ser humano que é o dom, nasceu para fazer isso aí, porque eu sempre digo, ele não tem nenhum familiar em questão de especial em si, e ele faz esse atendimento com carinho, com respeito, com amor, e assim, ver ele fazendo esses atendimentos deixa a gente com o coração cada vez melhor. Não posso também estar deixando de falar de Anato, núcleo terapêutico, a Ana Cristina lá em Tramandaí, Anato, que também faz um trabalho sensacional, STO lá, o trabalho de terapia ocupacional, onde a gente sabe que os filhos precisam. Então é um trabalho sensacional, grande parceira, grande amiga. Eu só tenho a agradecer também a Anato. Também não posso deixar de falar de Karen Melissa, psicopedagoga. Entre nas redes sociais do Instagram, que é uma psicopedagoga competente. Entre em contato com Karen Melissa. Também meus amigos Regis Tatu, tatuador em Capão da Canoa, e Bruno Costa Tatu. E meus parceiros também do canal, que eu também no YouTube, né? Eu tenho o canal no YouTube Bate-Papo com Guilherme Silva. Tem meus amigos também lá, Dark Nauta e Wagner Bike Trip. Pessoal, só tenho a agradecer a cada um que está chegando. Curtem, compartilhem. Acredito que o meu áudio ele tá bom, tá? Porque eu falo bastante e a gente vai tá aí para somar com vocês. Vamos tentar chamar essa nossa convidada aí para falar um pouco da vida atípica dela e essa profissão que ela optou por escolher, que também é muito importante para as famílias especiais. Vamos em busca aqui da nossa convidada aqui. Vai chegar. Volto a dizer para vocês, tá? Curtem, compartilhem. Estamos aí para somar junto nessa live. Vamos ver se aparece. Opa, apareceu. Olá, boa noite. Tudo certinho, tá me ouvindo? Eu tô, tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo, tá me vendo? Tudo certinho, a Lídia ali, ó. Oi, Lídia, já falou que o áudio tá ótimo, então já Então tá ótimo, já estamos bem bom. Hoje o Instagram quis que a gente participasse junto. Pois Tu vai entender né? o porquê, as duas, porque às vezes ele faz essa de deixar uma pessoa aparecendo e outra não, mas graças a Deus tá tudo certo. Susan, se apresenta pra gente, depois conta um pouquinho da tua história de mãe atípica aí, e a gente vai interagindo, porque mais uma vez eu vou falar que eu tenho um carinho muito grande e te agradeço por aceitar mais uma vez esse convite, que não é a primeira vez que tu tá aí conosco.
Então tá, primeiramente uma boa noite a todos, muito obrigada a cada um que está entrando aí na live, já vi um monte de gente aqui que eu tenho um carinho muito grande. Te agradecer, Guilherme, mais uma vez por esse convite. É sempre bom e necessário falar sobre essa pauta, né? Especialmente nós que somos pais atípicos, que lutamos diariamente pela causa ali, seja profissionalmente como através da família mesmo, né? Levantamos essa bandeira tão necessária. Então, muito obrigada pelo convite e vamos lá nesse bate-papo, então, falar um pouquinho de tudo um pouco aqui, né? Com certeza. Conta essa tua história de mãe atípica, teu descobrimento, a tua história de mãe, né? Eu descobri na verdade, eu descobri que a Maria Luísa, minha filha, né, de 5 anos de idade, é muito conhecida através das minhas redes sociais. Eu descobri o autismo da Maria com 2 anos de idade. Nós viemos do interior para cá, eu e o meu marido éramos da Brigada Militar, fomos transferidos para cá a pedido. E no meio dessa mudança, né, nós acabamos vendo na Maria algumas características ali, algumas situações que ocorriam que não era costumeira. Tinha algumas características na Maria que desde lá do início já acompanhavam ela e nós, né, eu principalmente como mãe de primeira viagem, não tinha ideia de que aquilo se tratava do transtorno do espectro autista, até porque eu nunca tinha tido contato com isso, né? Fomos atrás com o meu marido, logo de início, que é bastante importante pontuar também que eu perguntei para ele, né? Aconteceu assim, na mudança principalmente, a Maria ela começou a ficar muito inquieta, não era aquela coisa da criança que não dá bola para mudança, ou daquela criança que tudo bem, que se chateava. A Maria não saía de cima do meu colo, eu não conseguia ajudar em nada na mudança. E aí tiveram mais algumas situações. Ela começou a ter muita crise noturna, né? Alguns sinais de alerta. A Maria, ela demorou para caminhar, ela demorou bastante a falar, ela não olhava nos olhos. Todas as características de quem já ouviu ou quem tem um contato maior com o TEA sabe do que a gente está falando, né? Mas quem nunca teve o contato com isso não sabe que aquelas características somadas a mais algumas coisas podem sim ser características do transtorno do espectro autista. E isso eu acredito que seja uma dúvida, inclusive, de muitos pais, né? E no aniversário do meu marido, nós fomos em Porto Alegre num jogo de futebol. A Maria tinha 2 anos, tinha acabado de fazer 2 anos, e veio uma menininha assim na minha direção assim com um pedacinho de carne de churrasco ali e disse: olha, eu ganhei um pedaço de carne do meu pai, tá muito gostoso. E aquela mulherzinha era menor que a Maria, e a Maria não falava uma palavra. E aí eu disse: não, tem alguma coisa errada aqui, né? E a partir dali também a Maria começou a ter muitas crises noturnas ali, muito terror noturno. E aí nós resolvemos levar com o meu marido no neuropediatra. Ele disse: olha, eu acho que ela não é, mas se tu acha que ela é, vamos atrás. Então, desde o início, eu tive esse apoio muito grande dele, né, também, para que verificasse. Nós tivemos o diagnóstico em 2 meses, a partir desse primeiro contato com o neuropediatra, a partir da entrevista ali, tivemos a escola também deu um parecer, fizemos ali aqueles exames para verificar a questão auditiva e tudo mais, fechamos o diagnóstico da Maria Luísa, com 2 anos de idade. E hoje a gente sabe que com 2 anos de idade esse diagnóstico já é considerado, inclusive, tardio, né, Guilherme? A gente consegue ter um sinal de alerta bem antes disso, assim, que é bom que os pais também talvez pensem: com 2 anos eu não consigo ver nada. Com 2 anos tu já consegue ver muita coisa. É que o problema é que dificilmente um pediatra vai chegar para ti e levantar essa possibilidade. Mas, enfim, tivemos o diagnóstico da Maria, eu ainda era da Brigada Militar nessa época, né? Fomos atrás das terapias, que também é uma questão bem difícil, né? Presente e difícil na vida das famílias atípicas. Fomos atrás das terapias, né? Levamos aquele laudo para a escola, né? Não sei e tal, a primeira escola que ela estudou. E a partir
dali, ela começou, eu pedi a minha carga horária reduzida dentro da Brigada Militar, né? Tive a minha carga horária reduzida, também soube um pouquinho de protesto ali, mas, né, fiquei. Até que chegou o momento que eu vi que eu já não conseguia fazer muito pela minha filha dentro da Brigada Militar. E aí eu vi a necessidade de sair, né? Eu nunca quis advogar, nunca tive esse interesse. Mas uma das motivações para que eu saísse da Brigada Militar foi justamente ajudar a minha filha e ajudar outras crianças atípicas que lá dentro eu já não conseguia. E desde o início eu tive um apoio muito grande da minha família, do meu marido, da minha mãe, de pessoas ali, né, que estavam ao meu lado, que viam a minha luta, o que tornou isso também uma coisa mais fácil, digamos assim, essa escolha, porque daí eu vi, bom, eu realmente estou no caminho certo. E graças a Deus, de lá para cá, eu só vejo que eu sigo no caminho certo ainda e que foi uma baita escolha para toda a minha família. Porque a gente vê assim, para ver como tu descobriu o diagnóstico, tu tinha a tua profissão, e aí tu tem que optar, porque sempre tinha um sonho, tu era a tua profissão, tu ali, aí tu entender que tu tem que sair e buscar uma coisa que, pelo que eu entendi, não era que tu queria, na verdade, né? Não, eu queria ser oficial da brigada. A minha ideia, eu amava o meu trabalho, isso é muito importante também eu falar que eu sempre gostei de ser polícia, sempre gostei de estar na rua, sempre gostei da correria ali. Eu vi que a Amanda está me assistindo aqui, uma amiga minha lá de Gravataí, que eu sou apaixonada, que conheceu esse meu lado da brigada. E eu sempre fui apaixonada pelo que eu fazia. E eu abri mão disso. Digamos que eu troquei um sonho por outro, assim, que até então eu não sabia que existia. Porque não, eu estudava muito, né? Junto, eu estava dentro da Brigada Militar, eu fazia essas correrias com a minha filha, e também tem outra questão. Opa, caí aqui. E também tem outra questão, que chegou uma madrugada que eu acordei no meio de uma crise de ansiedade, porque eu não sabia se eu iria ter dinheiro para dar esse tratamento para minha filha, porque tu fica muito perdida, Luiz. E eu pensava, bom, se o nosso salário, né, do jeito que é, porque é uma miséria, tá? Para quem trabalha no serviço público, para a quantidade de horas que trabalha, principalmente pela questão de ser um serviço exclusivo, que tu tem que ter uma exclusividade ali na Brigada Militar, tu não consegue mais com o salário que tu ganha. Uma família neurotípica, que dirá uma família típica, que tem N coisas ali atrás, como a medicação, como o tratamento, né, como as consultas, né, que a gente sabe que também não são baratas com o neuropediatra. Então, eu acordei numa crise de ansiedade porque eu não sabia se eu ia ter dinheiro para custear esse tratamento da minha filha e por quanto tempo eu teria. E aí, naquele dia, eu decidi, não, alguma coisa eu vou fazer. Ou eu vou passar em outro concurso, ou eu vou sair advogar, mesmo nunca tendo isso, né, em mente, mas alguma coisa eu vou fazer. E aí eu abri mão daquele sonho de ser oficial da Brigada Militar, que quem me conhece sabe que sempre foi um sonho muito grande meu e que eu estava estudando para aquilo. E comecei a estudar para a OAB. Passei na prova da OAB e aí o meu marido começou com aquela pulguinha. Sai da brigada. Tu tem capacidade, tu pode ajudar outras pessoas, isso aqui está muito pequeno para ti. Então, esse apoio familiar que eu tive, e aí a Neca Braga, que está me chamando de guerreira aqui, é a minha mãe, que é também a minha fonte número um de força, de inspiração, de tudo. Está sempre comigo, não interessa o que eu esteja falando ou qualquer movimento, que ela está sempre comigo, sempre me apoiando. E isso foi essencial. E ela é uma avó maravilhosa, incrível para Maria. A minha família toda é extremamente acolhedora com a Maria e sempre foi. Então, eu sempre tive um apoio muito grande, a minha rede de apoio é muito grande, e eu falo isso com muita felicidade, mas em contrapartida falo isso com tristeza, porque eu sei que não é a realidade das famílias aqui. Então, tudo que eu estou falando aqui é a minha realidade e que eu sei que é muito diferente da realidade da maioria das famílias atípicas. E como dói, né, em mim como mãe, saber que hoje eu tenho para minha filha coisas que talvez não seja tão fácil para as outras famílias conseguirem, que eu tenho um apoio que elas não têm, e é por isso que a gente ainda vê muita tragédia acontecendo nesse meio,
né? Muita desinformação, muita falta de estrutura, muita falta de acolhimento e se para mim, que tenho esse apoio, que tenho essa rede, que tenho essa estrutura, não é fácil, né? Porque a gente traz, né, Guilherme, sempre essa parte informativa, tu traz sempre essa parte, traz vários profissionais para o teu programa para falar, mas só tu sabe o que tu passa como pai atípico dentro de casa. E eu também, né? A gente procura não trazer essa parte, assim, a não ser que seja uma coisa que tu tenha que alertar, mas não é fácil. E se para nós não é fácil, que de certa forma já convivemos, né, com o autismo dos nossos filhos de forma assertiva, que dirá para aquela família que está tendo um diagnóstico agora e que não tem condições para correr atrás disso, né? Então a gente ainda está bem longe de uma solução efetiva, eu acredito. Mas também não dá para deixar de buscar, né? Bem isso, sabe? Que a gente, cada ano que passa, a gente se preocupa mais ainda porque o aumento do autismo ele é gigante, não é uma coisa assim, tá crescendo, não, é muito. E aí a gente já vê que, vamos falar de os municípios não estão preparados, eu falo em tudo, município não é preparado, estado, a gente fala de educação, a gente fala de saúde, não está preparado. Porque tu sabe, por tu ser advogada também, se tu se buscar as terapias para uma criança, assim, aquele tratamento que tem que ser um tratamento assim, é de 20 a 30 mil reais. Quem é que vai tirar isso, gente? Eu digo assim, a gente que tem um pouco mais de condições, não tem como. Tu acaba enfrentando, eu enfrento duas brigas judiciais ali, né? Quando eu digo, quando uma mãe atípica me procura, eu tenho dois tipos de brigas judiciais só referente à terapia, né? Ali eu já encontro dois caminhos diferentes e nenhum deles é fácil. Quem tem um pouquinho mais de condição, né? Ou tem alguém que tem um plano de saúde, por exemplo, vai ter acesso a uma terapia mais especializada, se for necessário, né? Por exemplo, ali a ciência ABA, falando que é uma terapia muito bem falada, muito necessitada, né? Porque ela é diferenciada ali, principalmente para os autistas ali nível 2, 3 de suporte que necessitam daquele apoio maior dentro e fora de casa, né? Fora de um consultório médico. Então, quem tem o plano de saúde vai ter aquelas terapias ali. Mas, em contrapartida, a gente pega aquela barreira gigante, que eu bato muito na tecla, que é a barreira da coparticipação. O que é a coparticipação, né? Para se alguém que esteja nos ouvindo aí está iniciando nessa caminhada típica. A coparticipação é aquele valor que o plano de saúde te cobra por cada terapia e que 90% das vezes é um valor absurdo, porque se a família já está te procurando para conseguir um atendimento multidisciplinar para o filho dela, é porque ela não tem dinheiro para pagar aquela terapia. Só que, aos olhos do poder público, ela também não é miserável o suficiente para ter os atendimentos via município, via estado. Então, é aquela coisa, é impossível, e eu falo isso com muita tranquilidade, é impossível alguém que tenha um plano de saúde, que tu paga ali, tu já paga o desconto, né? Tu já paga o desconto mensal ali. Aí tu tem um tratamento ali para o teu filho que custa 10 mil reais, que parece um absurdo, mas é o tratamento necessário para aquela criança, no mínimo, né? A gente sabe, as horas de terapia necessárias são para que a gente ganhe no desenvolvimento dela. Então, isso nem deveria ser questionado. E os profissionais precisam receber, porque eles estão fazendo, porque eles se especializam, né? Porque eles estão prestando um atendimento. E daí tu tem dinheiro para tanta coisa, mas para a hora da saúde tu nunca tem. É mais ou menos assim, né? Essa é a resposta que sempre vem. Então, o plano de saúde vai pagar 6 mil reais dessa terapia de 10. Bah, que show! E os outros 4? Ah, os outros 4, o pai que pague. Então, tu vai arcar com 4 mil reais por mês em terapia para que o teu filho tenha o direito a isso. Quem é que tem esse valor? Porque tu não precisa só fazer terapia, o teu filho precisa comer, o teu filho precisa se alimentar, ele precisa se vestir, tu precisa fazer tudo isso. E tu tem que trabalhar para isso. Então, para mim é muito tranquilo essa
disparidade, sabe? Só que não é. Quando tu tenta explicar isso e explanar isso, tu te depara com várias portas na tua cara fechadas ali. Porque eles, né, se embasam ali em várias questões. Tem decisões já bem recentes que dizem, né, que o tratamento para a pessoa com autismo ele não pode ser prejudicado pela coparticipação. Se tu demonstrar que essa coparticipação ela é tão grande que aquele tratamento ele não vai poder ser feito, e é isso que acontece, porque as famílias não têm, por óbvio, ela não pode ser cobrada. Eu tive a grata surpresa de em duas vezes já conseguir, tá? Isso. O problema é que é 2 de 20, 2 de 30, e essas outras famílias, né? Então, é uma briga muito grande, mas que a gente vai lá. Isso falando em plano de saúde. Quando eu falo em pessoas que vão acionar ali o município e o estado porque nem tem um plano de saúde, porque dependem única e exclusivamente do SUS, a gente se pega nessa outra barreira que é justamente a questão das terapias. Se tu precisa de uma terapia um pouquinho mais elaborada do que a terapia do método tradicional, tu já vai ter a tua primeira porta na cara ali, porque é tipo assim, não, o que eu tenho a oferecer é isso. Tá, mas eu preciso de 3 horas de terapia. Não, o que eu tenho para oferecer é meia hora por semana e sinta-se feliz. Não, mas meia hora por semana não resolve o meu problema. Não resolve. É comprovado cientificamente que meia hora por semana de terapia equivale a nada. Uma criança nível 2 de suporte que tem meia hora de terapia por semana, ela não vai permanecer no 2, tampouco conseguir uma evolução para o 1. Ela vai para o 3, porque ela não tem ali todo o subsídio suficiente para a evolução dela. E aí tu tenta colocar isso no papel, tu tenta explicar, tu tenta dar cara ao processo. Às vezes tu consegue, às vezes não. Então não é fácil para ambos os lados ali. Tu sempre tem uma barreira, né? E nisso eu já estou falando da questão judicial, porque administrativamente... deixa eu só mostrar aqui quem é que tá... ela não quer. Ela não quer. Então tá bom. Eu não posso falar. Eu tô com a Maria em casa, tá, gente? Então a live hoje tá com a tua assistente? Filha, mamãe, quer olhar aqui? Quer aparecer aqui? Tá. Então eu vou pedir pro Guilherme falar um pouquinho com o pessoal que eu vou atender ele já bem, tá, Guilherme? Com certeza, com certeza. É assim. Você faz ao vivo, né? Com certeza, bate-papo é pra isso aí mesmo. Gente, como a gente sempre tá falando, pode ir tranquilo. Tá bem. É aquela coisa que a gente sempre fala, sabe? Essa questão tá louco, tá trabalhando. A questão da busca, né, pelas terapias, a busca pelos direitos, a gente vê que é cada vez mais difícil. Por isso que a gente sempre buscar o profissional. A gente busca o profissional para falar com vocês. A Susan, como vocês veem, assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Para vocês entenderem um pouco da história, eu tenho uma história para contar em torno da filha dela, que até me surpreendi na época. A gente tinha feito um chá em Imbé, para as mães atípicas, e eu conhecia, que eu fiz parte do Moab, faço parte inclusive agora sou vice-presidente da Associação de Litoral Norte. A gente fez um chá lá para as mães, e confraternizando, conversando, eu cheguei perto da Susan e a filha dela, peguei a filha dela no colo, para tirar uma... Peguei no colo para tirar uma foto dessa Susan, vou tirar uma foto, porque ela não vai no colo. Aí eu tive esse prazer de conhecer a Susan assim, né, num encontro de pais atípicos e fazendo, né, tendo esse carinho. Porque é assim, gente, quem é um pai, quem é uma mãe atípica, a gente sabe que essa rede de apoio se torna muitas vezes de amigos, pessoas próximas. A Susan ainda disse, a família dela, uma excelente rede de apoio, que é raro, a gente sempre fala assim que é raro, os pais e as mães ter uma rede de apoio familiar. Eu sempre falo assim que, mas tu vai falar da família? Falo da família, porque não é fácil. A gente tem a história, só muda o pai e a mãe, só muda a família. Diminui a festa de aniversário, o convite, a escola, tudo é mais difícil. Tu começa a se sentir isolado. Se tu não tem um outro amigo atípico,
tu prefere muitas vezes ficar em casa, tu não vai em outro lugar a não ser ali, porque a sociedade também nesse somatório é muito difícil. É muito difícil. Tá, eu digo assim, eu tenho meu filho, o Daniel, com 17 anos, vai fazer 18, é autista. Tenho o mais velho, o Gabriel, está estudando na faculdade lá em Santa Maria. Mas eu falo muito do Daniel pelo autismo dele ser um nível 3 de suporte não verbal, severo. Eu nunca desisti, nunca vou desistir dele, né? Isso é uma coisa minha, eu pai, posso dizer a palavra sou pai mesmo, porque nesses 17 anos dele, 14 anos ele vivenciando o autismo, e muitas coisas passa na cabeça da gente. Muita coisa eu passei na rua, muita coisa eu passei dentro de uma escola, mesmo sendo escola especial, muitas coisas boas, algumas dificuldades. Então, quem vê, sempre fala assim, vê um pai assim, toda a vida aqui comunicativo, sempre conversando, sempre buscando. Ninguém sabe o que a gente passa. Ninguém sabe a dificuldade que a gente tem. Então, quando vê a história de um pai e mãe típica, quando não, um sorriso está aqui na cara, muitas vezes está medicado, porque já está no último do cansaço, do estresse, por busca ao melhor do seu filho. Eu posso dizer abertamente, eu não tenho vergonha de dizer que é uma coisa muito difícil de se falar às vezes, mas para mim não é. Eu faço um tratamento de depressão que eu comecei esse ano e não posso baixar a cabeça. Por quê? Eu tenho uma família, eu tenho meu filho que precisa de mim. Só que eu também tenho que estar bem para conseguir fazer, para conseguir ajudar. Eu muitas vezes, foi o ano passado, acho que foi, na virada de ano, eu pensei assim, eu vou parar com tudo porque não dá. Parar com tudo eu digo, correr para ajudar as famílias, fazer parte de associação, fazer também o que eu faço, que eu gosto muito, que é estar aqui com vocês já há 4 anos praticamente. Então, passando o que algumas famílias vão precisar saber, não só a família típica, as famílias típicas também tem que saber, porque nós vamos conviver com o autismo. O autismo não é porque não é na nossa porta, né? não é porque eu tenho meu filho autista. Não, o autista ele vai bater na minha porta, eu vou ir lá na rua, vou acabar entrando no mercado, eu vou falar com alguém que é autista, que tá trabalhando. Tanto eu cito um exemplo que eu sei, eu vou numa loja em Capão de material de construção, não, em Capão não, em Xangri-Lá, tem um menino lá, um rapaz lá, não é nem menino, um rapaz que ele é autista. E aí, quem vê assim, quem não conhece, que nem eu digo, quem não conhece o autismo, não diz que ele tem. Mas a gente, como tem um olhar de entender o que é o autismo ali, eu lembro até hoje, acho que tem uma coisa que eu perguntei, e eu não tenho vergonha às vezes de perguntar, eu vejo, vou aprofundando e eu chego e falo. Se ele disser que não tem nada, você fica, porque eu falei pra ele, não vai sentir ofendido se eu te perguntar, até olhou para mim, não, porque eu sou sempre comunicativo, tu tem autismo, né? Ele olhou pra mim assim, porque daí tu tem aquele receio de te responder ou não, né? Eu tenho. Não, porque eu tenho um filho autista nível 3 de suporte não verbal. Te achei assim, não digo assim, não, trabalhou direitinho, tudo certo, mas eu tinha alguma coisa que me dizia que tu era autista. Eu disse, é a primeira vez que eu vi alguém chegar e me comentar naturalmente, assim, e ele entender. Porque a gente sabe que não é fácil. A gente sempre fala, né, a sociedade em si também. Eu sempre falo muito isso. Porque eu sempre tenho uma fala que eu sempre falo para vocês que estão assistindo aqui. Vocês podem tirar 2 minutos, 1 minuto no Instagram, no qualquer canal aí. Pega um videozinho de que é autismo, como lidar. É videozinho de 1, 2 minutos. A gente perde tanto. Eu falo perde tanto tempo, com tanta bobagens, algumas coisas que não tem nem fundamento. Por que tu não pega desses? Pode continuar assistindo também, mas pega 1 minuto e 2, vai entender um pouquinho. Porque a gente vai conviver muito e muito. Vai ser difícil lidar. Se não tiver informação, tu não vai conseguir lidar com isso. Claro, posso dizer muito que há 14 anos atrás, falando que o Daniel que era autista, quando eu descobri, comparado-se agora, tem muita informação, tem muita coisa que melhorou, só que ao mesmo tempo eu vejo muitas coisas que ainda continua. Parece que ficou parado. Eu falo às vezes muitas coisas em questão de educação, às vezes questão de escola. Essa situação de dizer que teu filho fica até, vai ficar adaptação de 1 ano, porque para mim a adaptação é quando vê tá 1 ano, entra às 8, sai às 10. Isso é uma briga diária. E isso eu vou resumir, né? Isso acontecia
com o meu filho, quando ele entrou no começo, que ele teve direito de entrar na escola regular, né? Mas não se adaptou, em seguida foi para a escola especial. Mas era às 8, bem certinho. A gente organizou para passar o horário da entrada, com barulho, movimento, depois a gente ia. Eu deixava ele às 8, às 10 eu tinha que buscar. Só que antes da escola, já nas escolinhas eu tinha essa dificuldade. Só que como a gente não entendia, assim, eu entendi um pouco, a gente vai buscando autismo, sim. Depois é que eu descobri daí que teve Só que como a gente tem sempre, na época eu falei, tem uma rede de apoio, minha mãe e tudo, aí a escolinha era próxima da minha casa, a casa onde a minha mãe morava, né, da minha casa. Aí se desorganizava lá para te buscar, mãe, vai lá, pega o Daniel lá, porque eu não vou conseguir pega ele lá e daqui a pouco mais eu passo aí para pegar ele. Então toda aquela função. Sempre teve isso, então, só que sempre teve. Mas não tem como lidar diferente disso aí. Por exemplo, o meu filho ele parou de estudar, tá com 18, vai fazer 18. Estudando em escola especial. Poderia ficar até os 21. Só que a escola não tinha mais o que tirar dele, assim, não tinha mais o que fazer em torno dele. Me pedia, eu e a mãe dele, pedia terapia, busquei terapia. Medicação não falta. Consulta de 2 em 2 meses do neuro, não falta. Só que a escola não pediu pro pai. Eu sempre digo, tá, mas a parte da escola não foi feita. Aí eu cheguei a um ponto assim, já tá com 18 anos já também. Não vou estar fazendo uma brigaçada. Daí o Daniel ia pra escola, fazer a mesma coisa que fazia em casa. Quando não se machucava, quebrava um vidro, uma coisa tinha que ir lá buscar. Não se machucava, graças, nunca machucou sério, mas era um risco que corria. Quer saber de uma coisa? Em casa a gente organiza, chegaria esse momento, claro, mais 3 anos, mais 2, chegaria, porque vai chegar uma época que tu não vai ficar na escola a vida toda. Então a gente organiza agora conforme pode. Mas é tudo que eu digo assim, tem tanta coisa para melhorar, e a gente vê assim que nem a gente fala em questão meio judicial, assim, sabe? E às vezes a gente vê cada barbaridade de pessoas estudadas, sabe? Assim, tu vê um juiz falar alguma coisa, tu vê pessoas falar coisa assim que quando tu tá ouvindo aquilo ali, tu não acredita que a pessoa tá ouvindo. Aí as pessoas dizem assim, é porque não tem dentro de casa. Gente, eu vou falar bem na real. Tem gente que tem e não muda. Não, e eles têm uma obrigação, né, Guilherme, também. Eu não posso dizer, mas o desembargador lá que falou um monte de bobagem lá, que estava todo mundo comentando, inclusive, né, que falou que o autismo é uma máquina de fazer dinheiro, né, aquele outro senhor lá que falou, né, que o terapia para autismo é passeio na floresta. Essas pessoas, elas estão à frente de tudo. Essas pessoas, elas estão decidindo o nosso direito, né? É para essas pessoas que eu tenho que pedir as coisas no meu processo. E aí, para ouvir esse tipo de absurdo, isso não tem mais. A gente está em 2025, né? A gente tem chuva de informação gratuita na internet. Sim. Então, como é que eu vou dizer, mas eu não sabia, eu não tenho conhecimento? Tu tem que ter conhecimento. Quem não precisa ter esse conhecimento, aquela pessoa que não convive, tudo bem, mas ela não vai decidir nada na minha vida. Se tu tá ali para decidir a minha vida, para decidir a vida de uma pessoa que necessita de um parecer teu, tem que ter um parecer responsável, no mínimo, né? Se tu não tem conhecimento de causa sobre isso, fala isso, informa isso e passa para alguém que tenha, né? É inadmissível ouvir de pessoas que, em tese, deveriam deitar em cima dos livros para decidir cada vida que chega na frente deles, um absurdo que nem aquilo lá, né? Uma ignorância, assim, e não é nem no sentido de desconhecimento, é no sentido de não querer estar ali fazendo o que ela está fazendo. E isso aí a gente para todos os dias, né? E a questão escolar também, eu bato muito na questão escolar. Ô, Suzy, deixa eu te perguntar uma coisa, só interromper. Tu ainda está em função da tua filha? Não, agora não. Tá, não, é porque a tua câmera tá desligada. Se tu quiser ligar... Eu liguei e voltei. Não, é porque tu desativou aquela hora só. Eu tava me enxergando aqui falando, voltou? Não, tá sem. Tá sem. Quando ela voltou, eu vou fazer. Eu desliguei a minha e liguei a minha. Ó, eu desliguei e liguei a minha, voltou normal. A minha também?
Não, a tua tá desligada ainda. Mas segue. Se tu achar que não consegue, vai tentando. Vai falando e depois vai tentando. Pra mim Importante. tá aparecendo eu aqui. Não, sim, eu digo assim, que teve uma aqui que a Lídia, que a Lidiane Beck, falou aqui, ó, tá sem imagem da Susan. Pode ser que aconteça, aí vai ser aquilo que eu disse, tá? Então, de repente, como tu desligou a câmera e agora não tá voltando, de repente foi o Instagram que fez, tá? Não é tu. Se tu ligou a tua câmera agora e ela não tá aparecendo pra ti, de repente aconteceu isso. Eles não voltaram a tua tela, tá? Então não é caso de problema. Porque nem apareceu pra mim esse comentário da Lídia. O último comentário que apareceu pra mim é o da mãe aqui, guerreira. Não apareceu mais nada pra mim. Porque tá com a tua, tá bem certinho, a tua câmera ela tá desligada. Aí aparece só a tua foto. Aí se tu ligou a câmera, se tá com a câmerazinha ligada ali, daí é coisa do Instagram. Ou da tua internet, coisa assim, mas não é o caso. Se tiver, vamos conversando bem tranquilo. Isso aí daí qualquer coisa a gente vai. A internet deu. Tá ligado aqui pra mim. Não, tá tudo certo. Não, por isso eu digo, provavelmente foi o Instagram, às vezes acontece isso. Tá, bom, vamos torcer pra vai seguindo, vai então. Seguindo. Tá. Não, mas é isso que eu estava falando. A questão da escolar ali, a gente passa muito por isso, né? Isso eu falo, a questão de estado. Vamos falar aqui de todos os municípios do estado aqui, mas, né, a gente sabe a situação de alguns municípios específicos. Então, onde deveria ter aquele... eu não, nem digo assim, Guilherme, eu sei que, né, as escolas a gente cobra bastante e tem que cobrar bastante. Mas aí tu vê assim, ó, eu tenho escolas que pedem socorro também, que dizem, olha, eu sei que eu tenho que ter um pessoal aqui dentro para me ajudar, eu solicito e vem negativa. Então, me mandam, inclusive, pareceres desses alunos dizendo, olha, o fulaninho, né, ali, a Maria Luísa, né, ela precisa de um acompanhamento individualizado em sala de aula pelas necessidades dela. Eu reconheço isso, mas eu não tenho um profissional aqui para fazer isso. Bom, então tá, já temos uma negativa da escola aqui, dizendo que entende essa necessidade, mas que precisa. E aí, tranca. Chega lá, isso falando administrativamente, tu vai levar lá, vai solicitar e vai trancar. Tá, mas é como tu falou, não existe isso de uma criança ficar 1 ano indo 1 hora por dia na escola. Não existe isso. Aquela criança tem capacidade. Eu tenho várias pessoas, professores que acompanharam, que acompanham, falando que ela tem um direito de estar em sala de aula, né? Até porque se ela não estiver em sala de aula, vão cobrar os pais. Mas daí, por que ela não está lá? Entendeu? Porque daí aciona conselho, aciona todo mundo, aquela criança não está vindo na aula. Tá, mas ela está tendo suporte para estar em sala de aula? Então... quer ver uma coisa que eu vou te dizer? Aí tu falou uma coisa bem importante, tá? Isso vai pontuar comigo. Tá? Meu filho, ele parou de ir para a escola, mas ele não poderia parar de ir para a escola. Ele tem o ano letivo ainda. Aí assim, ó, tanto que foi dito que ele não vai mais, tudo, e aí a escola tá matriculada ainda, tudo certinho, escola especial. Mas o que acontece? Por que não me cobram nada? Por que eu acredito que não vão me cobrar? Porque nesse problema em si que eu falei da escola, eu, como um pai e a mãe dele, a gente fez o que foi pedido. E muito ativo no sinal, eu sou muito ativo na escola. E aí, só que a escola não fez. Então, se inventar de fazer alguma coisa, a gente sabe que a gente tem os nossos direitos. Então, por isso que eu vejo que não. Por isso que às vezes eu vejo assim, ó, às vezes tu não tem a capacidade do profissional. Mas às vezes falta um pouquinho de vontade, empatia. Ô, Susan, teve um convidado ali que está assistindo, me comentou ali, sai da live e entra e pede para entrar de novo. Tá? Que daí aqui, aí pode ser que apareça a tua imagem. Eu tô perdendo até comentários aqui. Não, tranquilo. Pode ser que a gente aguarde aqui. Aí, pessoal, vou aproveitar ali que teve uma pessoa que está nos acompanhando, deu essa ideia de sair e voltar de novo. Vamos ver se a gente consegue aqui. Que a Susan esteja ao vivo, conosco. Estava ao vivo, mas a tela não estava, né? Então, visível para vocês. Vamos buscar aqui agora. Aí, ó, a gente está sempre buscando, tentando, e vamos buscar. A câmera não voltou.
Não, Susan, ainda não. Fiz um convite aqui, vamos ver se ela volta. Ela volta. Olha, essa é a nossa internet, ela sempre nos ajuda. Isso aí é bem interessante. Vamos fazer aqui. Fazer o pedido para aceitar. Fiz o pedido de novo. Pedidos para participar. E é a nossa internet que vai e vem e volta. Não, a internet está funcionando. É que hoje está estranho. Fiz o convite. Vamos ver se aparece. Aqui está aparecendo que a Susan não pode participar. É que eu vou procurar aqui. Vamos procurar aqui. Ver se eu acho outra aqui. Agora a gente sai da internet, ela não quer deixar a pessoa participar. Vamos tentar fazer o convite aqui de novo. A minha imagem tá ruim. Vamos fazer aqui. Porque a minha imagem tá ruim, eu troquei a internet. Vamos usar o... Vai nos ajudar agora. Vamos ver o que se sucede. Deve ser a internet. Eu tô vendo que não tá conseguindo solicitar. Aqui tá aparecendo que tu não pode participar. Ô Susan, aquele teu outro Instagram, tu consegue fazer o convite por ele? É porque eu tô tentando agora, pelo que tu fez o convite, não, a Susan não pode participar. É o que aparece para mim. Opa! Opa! Apareceu? Deu, Apareceu. acho que deu. Agora deu, apareceu. Ah, não. Não, isso aí a gente faz. Apareceu, a tela tá aparecendo. Ah, show de bola. Então tá. Agora Aí, viu? Não, a gente... comentários ali. Começa a aparecer, com certeza. Se algum que passou, porque como entrou de novo, né? Mas acho que, não sei se fica ali, mas estamos junto. Tá. Como a gente estava falando da escola, né? Essa dificuldade. Eu tenho, tá? Eu sou como um pai atípico, é que nem a gente não consegue olhar só o nosso, né? Só o meu. Então, cada vez que eu vejo os relatos que eu vejo de municípios próximos, eu falo de Capão, que é onde eu moro, que eu faço assim um comentário aqui do município que melhorou bastante, comparado aos outros municípios, tá? Capão ela é bem evoluído em torno disso, de um auxiliar, do cuidado com o autismo. Às vezes tu não tem um laudo, o próprio AE, eles auxiliam a família ali, a criança sem ter o laudo ainda, tem esse olhar, sabe? Aqui tem uma coisa que nós já vamos comentar, a questão, eu vejo também, a questão dos AT, que isso é Deus que me perdoe, eu sempre falo, é uma coisa que vai somar para o ensino, vai somar, não é incomodar nem atrapalhar. E eles então, não vão estar com nada de valores, né? Mas é uma dificuldade em aceitar. É isso que eu digo. E aí tu vê assim, ó, tu tem que... E tudo é lei, né? Por isso que eu digo, tem que fazer uma lei no município. Por exemplo, o Capão tem uma lei, o vereador fez uma lei que o AT, se for necessário o AT estar dentro de sala de aula, vai entrar sem problema nenhum. Tu não tem que ir no Ministério Público, municípios vizinhos aí, tu tem que entrar no Ministério Público para botar o AT na sala. Pô, gente, eu sempre falo, o autismo em si a gente não pode esperar, e o burocrático ele é muito lento. E aí tu Até fica... conseguir que ele esteja em sala de aula, já passou um ano, ele já perdeu ali, estava numa janela de desenvolvimento, já passou, então, né? Não, e aí tu vê assim, às vezes, que todos, eu sempre falo, todo o aluno que entrar na sala, toda criança, ela é capaz. Tá? E o autista, ele tem muita capacidade, e nessa questão, sabe, aí é que nem tu diz assim, ó, aí tu, para entrar um profissional, um AT, um auxiliar na escola que não tem, pô, tu passa mais ou menos, vou dar um exemplo, meio ano que tá ali, acabou o ano já, que a gente falar em meio ano, começa a aula, entra nas férias, volta, acabou o ano. É que ensino que foi
aí tu passa. É. Passou? Passou, para não dizer, né? Não, e daí que inclusão é essa, né? Que inclusão é essa que para te ter o mesmo que os outros, tu tem que brigar judicial, tu vai ter que gastar se tu tiver condições de gastar, senão tu vai ter que ir numa defensoria e aí vai demorar o dobro, porque tem muito mais processo. A parte burocrática, assim, é uma piada, né, Guilherme? É uma piada porque é aquela coisa de é a inclusão para quem, né? Se eu tiver que buscar se eu tiver essa barreira a mais na educação do meu filho, que começa dentro da escola, a gente já errou na inclusão dele. A gente já perdeu ali metade daquilo que ele poderia ter tido. Deixa eu te pedir, te pedir Toda a liberdade. um tempinho aqui, tá? Eu tenho aqui o Rodrigo, Tenente Rodrigo da Brigada Militar. Ele foi meu superior ali. Eu trabalhei com ele muitos anos no POI de Gravataí. E gente boníssima, me ajudou muito, inclusive, enquanto eu precisava estudar na minha faculdade. Então, um abração. Tenente, muito bom, obrigada por estar aqui. A Amanda, Guilherme, nossa amigona ali, a Amanda maravilhosa, amei estar no podcast dela, que também foi indicado por ti, que é outra Sim. pessoa que dá voz também para nossa causa maravilhosa. E a Lídia ali, né? Eu atuo para a Lídia também, assim, a Lídia está por dentro de como é difícil, de como é cansativa essa briga, né? E a gente não pode perder a esperança. Então, muito obrigada a todo mundo que está aí, de alguma forma, nos auxiliando nisso. É, porque a gente vê que é muito importante. Ó, passou alguém aí. Ei, ei, ei. Meu excelentíssimo aqui. Que é uma figura, manda um abraço para ele também, porque eu conheci, a gente sabe Manda sim. que a Susan fui conhecer em dois momentos, né? Uma foi na corrida e a outra foi no chá dos pais, das mães lá em Bela. E o chá, Verdade. como eu estava contando antes ali, isso marcou, isso para mim está marcado na minha memória, mesmo se eu não tivesse foto nenhuma. Porque peguei a tua filha no colo, fui espontâneo e peguei, eu nem sabia se podia pegar. Eu peguei espontâneo, estava perto, peguei no colo, tu ficou me olhando assim, eu fiquei admirado. Que houve? Porque ela não vai no colo, né, de estranho, né? Ela não iria, ela não vai no colo. Simplesmente eu peguei no colo ali e tu até, eu vou tirar uma foto, pode tirar. Então é uma coisa que assim, é da gente, sabe? A gente como é pai atípico, mãe atípica, a gente quer estar próximo um do outro. Porque essas famílias, eu vejo assim, ó, na associação a gente faz um evento para as mães e os pais estar juntos, porque não tem. As famílias ficam em casa, tu não consegue sair. E aí tu vê todo esse envolvimento, essa luta que tu faz, que eu sempre digo assim, ó, e a tua história de vida, ela é marcante, sabe? Porque assim, ó, tu é uma excelente mãe, esposa, então, tu tem uma profissão estabilizada, obrigada, tu sai dela para buscar outra, porque tu entendeu que a tua filha precisava e se tornou um sonho também. E aí tu vê tudo que tu faz agora, eu vejo assim, pela tua profissão, por ser advogada, tudo assim, cada pessoa da sua maneira, de verdade eu vou te falar, tá? Eu não sei se porque a gente se conhece, não dá para dizer que tu é advogada. Porque a gente vê assim, advogado, aquela pessoa, sabe? Não, é uma pessoa natural, é a pessoa que eu conheci. Então, isso acho que dá até uma tranquilidade para as famílias quando tu busca o teu trabalho, sabe? Busca ajudar. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Tu ter o teu dia a dia, mãe, trabalhar, esposa e ainda ter um sorriso no rosto, né? Porque a gente sabe que isso não é fácil. Quem dá esse sorriso para nós são eles, né, Guilherme? São as nossas. A gente faz tudo por eles, né? Eu brinco sempre que eu sou mais mãe atípica do que advogada, porque eu sou uma mãe atípica que busca direito de outros autistas ali, né? Através da advocacia, ponto. Mas eu sempre digo também que eu consigo sentir o que as pessoas estão me pedindo, porque eu sei como é que é aquilo ali, não é um pedido estranho a mim. Então eu sei a necessidade, eu sei que o que aquela pessoa está pedindo é pro bem do filho dela, que às vezes tu escuta ali, né, coisas horrendas, assim, tu quer escolher profissional, tá sempre reclamando. Cara, tu não sabe o que é aquilo ali, tu não sabe o que é a rotina da família típica, quantas portas ela já teve fechadas na cara dela, numa coisa que é o mínimo, uma coisa que o teu filho tem que precisar pedir. Então, tu tem que ter um respeito muito grande, sabe, por uma família atípica que tá faltando, além da empatia, né? Antes de tu ser um bom profissional, seja um bom ser humano,
Quando tu abrir a tua porta para receber alguém, abra a tua cabeça para o que aquela pessoa está falando, né? Nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de criança, de saúde, de educação, de evolução. Então, não pode ser tratado como um assunto fútil, de certa forma, porque não é. Porque tu tá falando, né, de uma coisa que tá tendo, tá trazendo sentido para tua vida, tá te trazendo uma dificuldade, tá trazendo uma dificuldade para alguém que tu ama e que tu quer que essa pessoa tenha diminuído isso, né? Que ela tenha igualdade com as outras pessoas que ela convive. E que preço que a gente paga por isso, né? Que preço mental a gente paga por isso? Porque tu tá, cada vez que tu briga por uma coisa que tu sabe que tu tem direito, que tu sabe que tu pode ir atrás, que tu tem uma porta fechada na tua cara, um pouquinho do teu psicológico ficou ali. Um pouquinho da tua força ficou ali. E tu tem que chegar em casa e estar forte do mesmo jeito para aquelas pessoas que precisam de ti. Então é uma briga constante o tempo inteiro, é cansativo, é cansativo. Ninguém queria estar brigando desse jeito, mas é necessário também, né? Eu tenho aqui ali a Lázaro, falta auxílio na nossa instituição, como abordar, como encaminhar. Eu fiz um post esses dias falando sobre isso. Eu fiquei 11 anos dentro da Brigada Militar e eu nunca tive uma instrução, por exemplo, de como abordar uma pessoa com autismo, né? De como identificar uma pessoa com autismo, porque é uma situação até perigosa, né? Para um policial que não tem como prever que aquela pessoa é uma pessoa com transtorno do espectro autista olhando, né? Ela vai ter as necessidades dela, ela vai, a gente não sabe como ela vai reagir e qual é a responsabilidade que o Estado tem sobre isso, sobre não ter uma clareza quanto a isso e quanto ao direito dos servidores da Brigada Militar ali, enfim, do serviço público, que necessitam de uma carga horária reduzida, de um serviço, de um home office ali, em alguns casos, porque nós temos autistas nível 3 de suporte às peitas, né? E aí os pais que se virem e não pode ser assim, porque nós temos leis que garantem às crianças esse atendimento diferenciado. Então, eu tenho também a, a questão das terapias, das próprias terapias trazidas pelo Plano de Saúde do Estado, né? Como é que eu estou abordando isso dentro de uma instituição que é tão grande dentro do Estado do Rio Grande do Sul? Eu preciso disso também. E se eu tenho um policial autista, ele está tendo as necessidades dele supridas, ele sabe que ele pode ser policial e que ele pode ter o diagnóstico e que está tudo bem, que ele vai trabalhar da mesma forma, porque isso não vai alterar o serviço dele, nem pode. A gente tem que discutir isso em todos os lugares, em todos os âmbitos, né? Porque é necessário, o autismo está aí, está batendo a nossa porta, nós temos crianças, nós temos adultos, adolescentes, nós temos casos de suicídio, isso precisa ser falado, porque ele não entende o autismo dele e as pessoas ao redor também não entendem, porque ninguém explicou para ele, porque o autista adulto, ele não é tão fofinho que nem aquela criança, então vai ser mais difícil tu dar uma terapia para ele, no máximo um psicólogo ali, né? E tudo que ele viveu até ali, ele bota dentro da mala e guarda porque já passou. E não pode ser assim. O autista vai crescer, a Maria Luísa vai crescer, e aí o que eu quero para ela no futuro dela, né? Eu preciso passar uma confiança muito grande na minha filha já, mas eu também preciso que ela entenda que está tudo bem, ter as dificuldades dela, ela continua sendo a Maria Luísa, né? Eu vou trabalhar para que isso não cause nela uma dificuldade tão grande a ponto de que ela não consiga conviver com as outras pessoas ou que ela não consiga se entender, mas eu também tenho que dosar aquilo ali para que ela entenda que o que ela não conseguir fazer, tá tudo bem ela não conseguir fazer. A gente passa, né, dia e noite nesse meio termo, assim, entre querer proteger, botar numa bolha e querer preparar ela para o mundo, né? Que é a mesma coisa que todo pai atípico faz. Então, a sociedade ela não está preparada para receber os nossos autistas e é por isso que a gente está sempre meio que goela abaixo colocando isso, né? Mas é sempre com aquela intenção de que num futuro, e quisera fosse num futuro próximo, a gente não precisasse brigar tanto pelos direitos deles, né? Falar o óbvio, cobrar o óbvio, né?
porque ninguém mais pode dizer que é desconhecido, que é um tema desconhecido, que não. Ninguém mais pode dizer, é inadmissível isso. E é bem isso aí, porque a gente vê, até hoje, eu vejo isso pelo que eu faço, né? Em alguns anos já fazendo, porque as pessoas que eu tenho conhecido, tem amigos, tem pessoas que acabam me conhecendo na rua porque vê o que a gente está fazendo aqui. E às vezes eu acho interessante, tanto que quando eu comentei que eu queria parar com tudo, assim, alguma pessoa que soube, teve amigos meus que vieram falar comigo. Não, não para, Gui. Eu sei que não sei o que tu tá passando, mas te organiza, segura um pouco, mas não para. Porque o meio de comunicação a gente precisa. É, Não é que tu saiba mais que alguém, não, não é. Eu sempre falo, eu não sei. Eu sempre falo, o meu canudo é a prática, o meu canudo. Não é a leitura, não é um livro, tu é é a a voz, prática. né? É a voz da família, Eu, das famílias atípicas, eu né? A gente abro precisa de voz. espaço para isso. Eu abro espaço para isso. Hoje tu tá aqui, amanhã é o fisioterapeuta, amanhã ou depois é uma família típica que vem conversar. Não é o profissional em si, é mostrar um relato que já aconteceu, o que pode acontecer com alguém. Ah, o autista não é igual, não é igual, mas sempre a gente passa uma coisa igual ao que o outro passou. Ah, Isso é sim. uma coisa que não é igual, é nível 1. Essas questões de nível 1, nível 2, nível 3, para mim, é só porque a gente tem o hábito de falar. Porque para mim, autista é autista. Diz, o leve, moderado, severo. Leve. Gente, eu Não não tenho, existe. eu não tenho filho um autista leve. Vou dar um exemplo. Mas não tem nada de leve. Eu já acho muito mais difícil. Por que tu vai dizer isso? Porque ele vai viver na sociedade, vai ter que estar ali, e se virar porque ele é comunicativo, ele consegue. O nível 3 de suporte severo já não consegue, ele depende de alguém. Então vai ser, entre aspas, visível. Ele está sempre com alguém do lado. E é difícil. Eu É, tenho um autista severo, eu sempre falo meu filho, que eu falo abertamente para qualquer pessoa que está aqui. Eu, como um pai atípico que me entendendo aos poucos o que quer, eu nunca, até me engasgo em falar, eu nunca imaginei que eu estaria com meu filho na rua, que iria para o mercado, que iria almoçar fora, que ele não fica comigo no meu primeiro casamento, mas tá em casa, está dormindo. Amanhã ele vai querer sair, ele vai querer ir em algum lugar, ele vai me chamar, vai chamar a minha esposa para ir, ele quer sair. Então tu imagina, ele quer sair. Aonde eu imaginar que um dia o meu filho ia querer sair? Que a gente sabe que o ele tem que autista ele ocupar. vive numa bolha. Não, Se a gente, pai, deixar, que eu sei que não é fácil, não é deixar, às vezes é a dificuldade de lidar também. Vira-se numa bolha, dentro de casa. Vou dar um exemplo, um celularzinho ali, que é uma coisa que um eletrônico que gosta de fazer, ou aquele brinquedinho, tá ali, tá no cantinho, não tá incomodando. Mas e o mundo, gente? Como é que ele vai uma hora precisar sair pra rua? verdade. É meio difícil eu falar, porque eu me engasgo no falar, porque eu tô num momento assim que eu fico, antes eu não pensava tanto lá na frente, mas eu tô me organizando com isso. Eu não sei como é que vai ser quando eu não estiver mais aqui e a mãe dele não estiver mais aqui. É um autista severo. Depende de alguém. E quem vai ser o alguém que vai olhar para o meu filho? Que já não vai ser uma criança, que entre aspas é mais fácil de lidar. Vai ser um adulto. Eu penso, eu sempre penso assim, a gente sabe que tem lar de idosos, a gente sabe que tem. Eu já penso assim, eu estou pensando em conversar com pessoas que eu já conheço para ver se um município, chegar no estado, que seja, que montem um espaço para ter acolhimento a essas crianças, adultos especiais. O dia que não tiver família, eles vão ser acolhidos lá. Mas e que profissional que vai lidar? Aí a gente fica pensando assim, eu sempre falo, já o básico para entender aqui na frente, aqui, já não está fazendo do jeito que tem que ser feito, tu imagina o que tem que o que vem pela frente aí. Mas é uma coisa que eu sempre digo, Susan, assim, não é fácil. Pensamentos, uma hora a gente não está bem, outra hora a gente está bem, e eu agradeço a Deus que o meu filho está evoluindo do jeito dele, que um dia eu ia imaginar também, já vai fazer 18 anos mês que vem. Minha mãe do céu. Tô ficando velho. Não, e cada pequena conquista deles ali, a gente fica assim, ó, eu choro ainda vendo cada coisinha, porque como tu falou, quem é que ia imaginar que vocês iam estar na rua? Porque tu sabe as dificuldades que ele tinha mediante isso, né? É aquela coisa assim, às vezes as pessoas olham de fora e dizem, ai, né, que exagero, vai dar tudo certo. Tá, mas tu me garante que vai dar tudo certo? Como é que tu sabe? Porque se eu estou todos os dias ao lado do meu filho, vendo as dificuldades dele, fazendo de tudo
para poder amenizar elas. Tô com medo? Por que tu tá me dizendo com tanta certeza que vai dar certo? Eu sei, né? Mas a pessoa quer te ajudar e tudo. Mas não diminui a luta da família típica, sabe? Não diminui a luta daquela família que tem um autista nível 1 de suporte dentro de casa, que não é levinho, como tu falou, até porque ele tem que ficar todo momento reafirmando que ele é autista. Ele tem que ficar todo momento reafirmando as necessidades dele, né? Sendo desacreditado. E eu nem estou falando da minha, porque a Maria ainda é 2 e eu tenho muita fé que logo ela vai ser 1. Mas é aquela coisa, tu tem que estar reafirmando para te conseguir os teus direitos. Aí o 3 já é diferente, porque daí, como eles, em tese, estão vendo a necessidade dele, ao olhar para ele, já desacreditam da evolução. Aquele ali é 3, ele vai ficar assim, não vai, é o máximo que ele chega. Então, é sempre desacreditando de alguma forma. Tu tem que estar toda hora, tu tem que estar comprovando alguma coisa. Ou que ele tem aquela necessidade, apesar de, daí vem aquela frase que dá para botar no outdoor, não parecer autista, não ter cara de autista, ou ele é um nível que precisa tanto do apoio que as pessoas não acreditam que ele vai conseguir ser mais do que aquilo, né? Então, é um eterno comprovar, é um eterno provar que eles podem, que eles conseguem, que o tratamento, né, que a terapia salva, que a terapia é necessária, a terapia não é luxo, terapia é direito, né? Medicação não é escolha dos pais, a gente recorre a médicos quando necessita, nenhum pai quer dar medicação para o filho. Escola, estar dentro de uma escola independente de diagnóstico, é garantia, é garantia. Nós precisamos ir atrás disso, mas é cansativo. Mas não dá para desistir, porque se nós que acreditamos nos nossos filhos, fazemos isso todos os dias, se tu deixar por uma boa vontade do poder público, pela boa vontade de alguém que não tem alguém dentro de casa pensar nisso, aí que a gente não sai do lugar mesmo. Né? Por isso que a luta é tão grande e que tem que existir pessoas como tu que trazem pessoas para falar no teu programa sobre diversos assuntos, sobre diversas necessidades ali e que abrem, que são a voz de várias famílias que não conseguem falar sobre isso, né? Por vários motivos ali, uma porque não tem alcance, outros porque tem dificuldade, porque tem dificuldades psicológicas, né? Porque estão saturadas, porque não vem saída e a gente vê isso todos os dias. Então tem que ter pessoas falando sobre isso o tempo inteiro, não pode ser um assunto morno. A gente tem que estar sempre aquecendo essa luta. Com certeza. E tanto assim, já me perguntaram para mim, né, Gui, quem sabe tu faz um podcast, né, cara, eu já participei, já fui a Porto Alegre, convidaram para me participar, eu já tenho um olhar assim, tenho uma vontade de fazer, sabe, se um dia alguém me convidar para estar junto, de repente eu faço alguma coisa. Só porque assim, é só que eu vejo aquele outro lado, sabe, Suzana, assim, se a gente monta um podcast que daí tu tem que chamar o convidado para ir ao local, para a família típica eu já acho que já é difícil. Por que que eu acho difícil? Sabe por quê? Aquilo que a gente já vem falando, a dificuldade de tu sair, de tu poder. Agora, no momento assim, ó, sendo assim, é só chamar, clica ali e a gente faz. Aí, ó, isso que eu digo, ó. Por isso que eu falo que é bate-papo. Não tem que ser nada detalhadinho, não. É assim, a gente vivenciar. Sim, e daí a gente vivenciar o que a gente está vivenciando. Ali, ó. Ó a convidada especial, ó. Essa é a Mariazinha, gente, pra quem não viu ainda. Mandar um beijo pra Sônia ali, maravilhosa. O tamanho que já tá, né? Porque eu conheci bem Pitoca, né? Sim, tamanho que já tá. Mas é bem assim. E evoluindo sempre, graças a Deus. Assim, com certeza, a gente sabe. A gente sempre fala, né? Tá ali, mas graças a Deus não tá mais para baixo, é para cima sempre. Exatamente. Porque a gente sabe que não é fácil. Eu sempre falo nessa questão porque envolve terapia, envolve família, envolve medicação, envolve tudo. E tem que funcionar. Engrenagem. É um tratamento multidisciplinar. A gente precisa de todo mundo nessa luta junto, né? Guilherme, a gente estava falando ali, não adianta o pai e a mãe fazer em casa se a escola não fizer, se os terapeutas não estiverem ali junto com a escola, se o neuropediatra ou o neuro, né, adulto não estiver junto. A gente precisa das 4 coisas, das 4 engrenagens funcionando para que a coisa ande, porque senão não vai andar. Né? Então, todo mundo tem que fazer um pouco a sua parte para que isso dê certo. Porque a busca é a mesma, o objetivo é sempre o mesmo, né?
É bem isso. Eu sempre a gente vai falar, até teve uma fala, acho que foi da Lídia, acho que falou ali. Os autistas podem ser diferentes, mas a nossa luta é a mesma. É a mesma. E a Então, gente não se identifica com as outras famílias atípicas, né? Ó, a mãe, ele beijo, Maria. Ó, a Amanda, toda essa gente que tá aí, muito obrigada por estar vindo. Um beijo para todo mundo muito importante para mim, estão sempre me apoiando aqui. Muito obrigada. Com certeza. Maria já tá enlouquecida lá na sala assistindo o desenho, daqui a pouco ela vem pulando aqui. Né? Com certeza. E Susan, aquilo que eu digo, que eu sempre falo, o negócio ele é tão bom, a conversa é tão boa, tá chegando aquele momento que eu não gosto, passou tão ligeiro, parece, vamos dar os agradecimentos finais aí, te agradecer mais uma vez por ter participado e ter esse tempo. E que quando a gente faz ao vivo é assim, a Maria aí, atende Maria, volta, vem fazer a live. A família típica é com o autista junto. Sai da live e volta de novo. Então é isso assim, ó, só tenho que te agradecer, porque mais uma vez, uma live sensacional e muito proveitosa. Faz os teus agradecimentos e aquele tchau que eu não gosto de falar pra ninguém, sabe? Mas é um tchau de coração, mas não gosto de falar porque eu queria estar aí 1, 2, 3 horas falando. Não, mas a gente, né, já estivemos aqui outras vezes, marcamos de novo. Vem mais. Vamos fazendo tudo. Mas, assim, te agradecer de novo por essa abertura, por sempre estar trazendo conhecimento, estar trazendo informações necessárias, abrindo para os pais também, porque quando alguém está comentando aqui é porque essa pessoa está ouvindo, né, está interessada no nosso assunto. E com certeza, se uma pessoa saia daqui falando sobre o autismo para outra, falando sobre uma informação que aprendeu na live, a gente já ganhou, a gente já serviu a nossa live. Né? Agradecer a cada um que está aqui nos assistindo, que comentou, que trouxe curiosidades, que falou um pouquinho, né? Um beijão muito grande, cada um aqui que é muito especial. Minha mãe que está sempre, eu agradeço de novo, porque ela está sempre me incentivando ali, os meus amigos aqui, todas as pessoas que tiraram esse tempinho. E pedir, né, para que sigam nos acompanhando, acompanhem o Guilherme, acompanhem também as minhas páginas, ali tem sempre alguma informação nova, estou sempre à disposição para tirar dúvidas, para apoio, principalmente para uma família típica que está recebendo aquele diagnóstico e não sabe para onde correr. Tem 2 pessoas aqui que estão super dispostas sempre a dar informação, a dar esse acolhimento. E é isso aí, agradecer e um bom final de semana para todo mundo aí. Nos vemos logo numa próxima live, né, no próximo encontro, vamos nos falando. E muito obrigada de novo, Guilherme, que Deus te abençoe muito sempre. Com certeza. Susan, brigadão então, um abraço e bom final de semana. Tchau, boa noite. Obrigada. Pessoal, agradecer a cada um que esteve aí junto, né, nessas lives, graças a Deus, sensacional, como eu sempre digo, quero trazer o melhor para vocês, sempre, 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 tá? A gente está aí para somar. E o que eu posso dizer para vocês, assim, ó, sigam, curtem, compartilhem, segue as redes sociais aí, que a gente está aí para somar. Um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana e como eu sempre falo, bate-papo com é para vocês. Um forte abraço.